Bom dia, empresários amigos. Hoje mais um webinário a ser servido e oferecido para todos vocês, que a gente tem o objetivo de ajudar o maior número de pessoas, de empresários possíveis. Para começar, eu vou fazer uma breve explanação sobre o formato do nosso webinário. Começamos com a apresentação de cada consultor. No final, após essa apresentação, nós fazemos uma mesa redonda, onde eles vão perguntar algumas questões pertinentes às suas atividades, um do outro, e no final, as perguntas que os visitantes, os convidados, podem fazer no chat. Aliás, os convidados já podem formular suas questões e botar no chat a partir de já, e no decorrer da exposição e do debate, porque no final nós vamos passar para cada expositor e eles vão poder responder para vocês. E aquelas questões que, porventura, não sejam possíveis ser respondidas agora, podem nos procurar no grupo do WhatsApp, que aí a gente faz o direcionamento para cada expositor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar a palavra agora para Felipe Dantas, que trabalha com finanças, e ele vai fazer a exposição dele. Felipe, a palavra é sua. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui nesse projeto maravilhoso que é o Empresários Amigos. E hoje eu vou trazer um tema bem interessante, interessante de uma forma geral, tá? Se a gente começar a analisar a nossa vida profissional, a nossa empresa, quantos de vocês trabalham com controles e gestão financeira? Quantos têm os números na ponta da mão? Eu entendo que a grande maioria ela tem uma certa dificuldade em trabalhar esses controles, tá? Todo controle financeiro ele é a base de qualquer gestão, de qualquer negócio, quer seja ele de serviço, quer seja ele comércio, quer seja ele uma indústria, tá? E quando a gente fala de controle financeiro, a gente só lembra dele nos períodos em que a gente tem mais dificuldade. É quando, literalmente, o fluxo de entrada de recursos ele para. É quando a gente começa a se desesperar. O que é que está acontecendo com a minha empresa? Ou, em muitas vezes, quando você percebe que você está faturando muito, mas você não está vendo o resultado no final do mês. É muito comum isso acontecer. E por que isso acontece? Eu entendo, e a experiência nos mostra, que é basicamente por falta de controles. Esse momento que nós estamos vivendo, se o seu negócio está parado, procura entender o teu negócio. Procura ver o que é que está acontecendo com ele. Quais são os controles que você tem. Por onde é que o dinheiro está esvaindo. A gente sabe que quem trabalha com estoque, o estoque ele é um poço sem fundo. Se você não tiver um controle forte sobre o estoque, você vai estar perdendo dinheiro. Então, o que devemos fazer nesse momento? Verificar como estão os nossos controles. Existem várias formas de fazer esses controles. E quando a gente fala isso, a gente precisa responder algumas perguntas do tipo: quanto eu vendi por mês? Quanto preciso comprar de produto para repor meus estoques? Quanto a minha empresa está lucrando? Vocês sabem qual a margem de lucro de vocês? Qual a melhor forma de pagar os meus insumos, os meus fornecedores? Quanto vai sobrar no meu caixa no final do mês? Eu tenho essa projeção. A gente tem que começar a trabalhar com esses controles para responder a essas perguntas. A partir do momento que você consegue responder essas perguntas, você vai ter o controle efetivo da tua empresa. Então, o que é que eu falo? Nesse momento, o que nós devemos trabalhar é
os pontos de melhoria da nossa empresa. Então, o que é que eu preciso melhorar? Aproveita esse momento que está tudo parado, ou se não está parado, porque a gente sabe que tem alguns setores que estão bem nesse momento, o pessoal dos supermercados, por exemplo, transporte também está uma loucura, eles estão tendo um aumento de faturamento. Então, se você não é uma dessas empresas, procura verificar o que está acontecendo. Faça o seu controle. Verifica, existem 2 controles básicos que são a alma do negócio. O primeiro é o ADRE, demonstrativo de resultado do exercício, onde eu vou ter a certeza de que o meu negócio ele é lucrativo. E o segundo controle mais importante, que é da gestão financeira, é o demonstrativo de fluxo de caixa. É onde eu vou verificar a minha necessidade de capital de giro, é onde eu vou verificar os momentos em que a minha empresa ela vai precisar de recurso ou não, para eu poder trabalhar os meus fornecedores, para eu poder trabalhar os meus clientes. Então, eu preciso ter esses controles, eu preciso ter essas informações. Se eu não tenho essas informações, eu estou à cega. Então, o que devemos trabalhar? Controles financeiros. A gente deve sempre se preocupar com esses controles. Tá? Na gestão financeira, eu preciso ter alguns controles básicos. Fluxo de caixa, controle de caixa. São 2 coisas distintas. Controles bancários. Eu preciso entender quanto o banco está tirando do meu negócio em termos de financiamentos, em termos de juros, por atrasos, taxas bancárias. Hoje nós temos vários bancos que não cobram taxas bancárias. Então, isso é uma coisa que a gente precisa analisar. Tá? Eu tenho que ter um Vamos aguardar um pouquinho para ver se o Felipe retoma. Pode ter faltado energia também. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Manu. Antes eu vou dizer uma coisa que, só complementando a fala do Felipe, por mais que a gente tenha uma intuição desenvolvida, a gente tocar uma empresa dessa forma, sem controle, é como a gente botar uma venda nos olhos e sair dirigindo. É claro que a gente vai causar acidente, porque a gente não está enxergando a direção que a gente deve seguir. Mas, dizendo isso, eu passo a palavra para a Manu. Por favor, Manu. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam animados para o início dessa semana. Todo início de semana é cheio de novidades, então estamos na expectativa que essa semana surjam várias novidades. Flávio, o Felipe acabou de voltar. Quer que eu continue ou quer que já passe para ele poder ter o tempo de terminar? Vamos deixar ele concluir, então. Sem problema. Por favor, pode concluir. Esses são os controles básicos. Precisa ênfase a ele. Tá? Verdade, a internet de Felipe está instável. Então, vamos passar para você, Manu, porque a ideia central ele já conseguiu concluir. Gente, como eu estava dizendo, realmente uma semana cheia de novidades, cheia de benefícios, muita expectativa. Toda semana agora, de agora em diante, nesse momento de calamidade pública, é uma semana que pode aparecer um benefício para você, ou pode aparecer alguma coisa bacana que pode ajudar a sua empresa. É claro que você não pode ficar esperando o governo resolver seus problemas, porque a verdade seja dita, eles mesmos estão tendo os problemas deles para conseguir gerenciar os recursos administrativos, né, para conseguir repassar esses valores para os empresários. E é claro que nós temos um benefício novo, que é o Pronamp, que é um tipo de empréstimo, na verdade, que foi feito de acordo com o projeto de lei 1282.
E é um tipo novo de crédito. Eu posso dizer para vocês que ele não é o ideal. Ficou muito diferente daquilo que a gente imaginava que ele ia ficar. Mas é importante que você saiba, porque é importante que você saiba o leque de opções que tem no mercado. Porque se você está procurando um financiamento, um empréstimo, você tem que buscar todas as opções e buscar a melhor opção. E quem sabe, talvez, esperar para ver que se surge algo novo. Eu vejo vários empresários hoje que disseram, Manu, eu vou sentar e vou esperar. Porque eu sei que tem vários projetos de lei do governo passando agora de benefícios. Aí eu vou agora e pego um empréstimo com um juro super alto, me endivido, um monte de coisa, e logo depois aparece um benefício do governo. Então, às vezes, a melhor situação que a gente pode fazer é sentar e esperar, ou a gente já pode ter as opções e selecionar alguma. Então, eu queria demonstrar para vocês hoje, nessa live, duas opções de benefício. Uma que já tem atualmente e outra que está por vir, que vocês já têm que ficar de olho. Porque o empresário hoje, gente, para sobreviver no mercado, ele tem que conseguir se readaptar, analisar todas as opções atuais, como também, o mais importante, ter uma previsão daquilo que vai acontecer, se manter atualizado, para que ele possa tomar as decisões no momento certo. Porque tudo agora é tempo, é time. Às vezes, uma decisão que você toma agora, você perde perder um benefício que poderia salvar a sua empresa. Então, mantenha-se atualizado, fica de olho nas notícias e vamos falar agora do Pronamp, que é a lei número 13.999, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E é muito importante que você saiba do Pronamp, porque a ideia dele é que é para microempresa e empresa de pequeno porte. Ou seja, todas as empresas que faturam até 4 milhões e 800. É esse o foco dele. Todas as empresas que faturam até 4 milhões e 800, você vai conseguir ser beneficiado pelo Pronamp. É um programa justamente nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. Beleza. Mas, Manu, como é que é essa linha de crédito dele? A linha de crédito é de, no máximo, 30% da receita bruta anual no exercício de 2019. Então, se você é uma empresa normal, com mais de um ano de trabalho, você vai pegar o limite de 30% da sua receita bruta anual no ano 2019. Porém, se sua empresa tem menos de um ano, o limite do empréstimo corresponderá até 50% do seu capital social ou 30% da média do seu faturamento mensal, ou um ou outro. Ou 50% do seu capital social ou 30% da média do seu faturamento mensal. Esses são os limites da linha de crédito do Pronamp. Mas onde é que tem esse crédito? Onde eu vou poder visualizar? A primeira coisa que você tem que saber é que já saiu a legislação, porém ainda está em análise. Não parou ainda os recursos no banco, porque esses benefícios todos, meus amores, eles são repassados da União, os recursos, para os bancos. E se você for hoje ligar para a Caixa Econômica, Banco Nordeste, Banco do Brasil, eles ainda não têm o Pronamp. Você vai ter que esperar e ficar em alerta. Mas esse tipo de crédito poderá aparecer, se tudo der certo, tudo for aprovado, tanto na Caixa, como no Banco do Brasil, como Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, bancos estaduais, agência de fomento, os bancos cooperados e instituições integrantes de sistema de pagamento. E, inclusive, fintechs, você poderá pegar esse crédito lá. Então, se for aprovado, vai se aparecer em vários bancos diferentes, inclusive nas maquininhas da fintech. E isso é uma possibilidade de você pegar um crédito um pouco mais rápido. E um pré-requisito muito bacana dessa questão do crédito é que você mantenha o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado na data da publicação dessa lei. Então, é muito importante, gente, que se você estiver interessado em pegar o Pronamp, não demita ninguém. Porque no momento que você diminuir o número de funcionários, pode ser que você não consiga pegar esse crédito. Porque você vai ter que preservar a quantidade de funcionários na data da publicação do Pronamp. Preservar ou aquele número superior. Se você sair demitindo, você não vai conseguir pegar esse Pronamp. E você vai ter que manter esse número de funcionários até o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, pense 2 vezes antes de pegar esse crédito, porque você vai ter que manter seus funcionários por um bom tempo. E talvez essa não seja uma opção muito boa para você. Há uma possibilidade. Então, eu estou na expectativa de que vocês avaliem as condições necessárias da sua empresa para justamente avaliar se realmente vale a pena ou não pegar essa linha.
Você vai ter que manter por um bom tempo a quantidade de funcionários. E ele deixa claro que o Pronamp é destinado a capital de giro e a investimento na empresa, mas não é destinado de maneira nenhuma à distribuição de lucro. Então, o Pronamp ele é destinado a capital de giro e investimento, mas não vai poder pegar o crédito do Pronamp e distribuir como lucro na empresa. Não pode. Isso aí é muito importante. Além disso, as condições para o crédito ele é muito bacana. Por quê? A taxa de juros anual máxima é igual à taxa da Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido. Aí vamos imaginar, semana passada a Selic estava 3%. Então vai ser uns juros de 4,25% ao ano sobre o empréstimo. Manu, isso pode variar? Varia de acordo com a taxa Selic. Então, os juros que vai ser utilizado nesse crédito é a taxa de juros anual máxima, igual à taxa da Selic, acrescida de 1,25%. E a taxa Selic varia ao longo do ano. Então, a depender da taxa Selic, você vai pagar um pouquinho a mais ou a menos de juros. E o prazo de pagamento é 36 meses de pagamento. Mas o mais interessante desse financiamento, na minha opinião, desse empréstimo, perdão, é que para conceder esse crédito, as instituições financeiras elas ficam dispensadas de pedir certidão de quitação, certidão de título eleitoral, certidão de regularidade de FGTS, CND, comprovação do recolhimento ITR e CADIM. Então, o mais interessante é que as instituições financeiras ficam dispensadas de solicitar esse tipo de certidão, fazendo com que algumas empresas que são inadimplentes consigam pegar esse crédito mais facilmente. Mas também tem outro detalhe. As instituições financeiras elas vão analisar a linha de crédito. Não é somente você aparecer e dizer, eu estou inadimplente, vou conseguir crédito de todo jeito. Não. Você está inadimplente, ela está dispensada de lhe pedir a certidão, mas ainda assim ela vai fazer uma análise de crédito. Não é garantido que você vai receber esse crédito. Então, mesmo que você não tenha que dar a CND, mesmo que você não tenha que dar o CADIM, ele vai analisar o crédito da empresa. Isso é muito importante que você saiba. Mas isso aí já ajuda algumas empresas que não têm certidão nenhuma. Dá uma possibilidade, quem sabe, de conseguir essa linha de crédito. Por isso que ela é tão interessante e recomendada para esses casos. Mas também tem outros detalhes em relação a ela, como também o fato de que vai ter que dar garantias para as pessoas que têm interesse nessa linha de crédito. Então, vai ser possível, a depender do banco, que eles peçam garantias para você conseguir esse crédito. E garantias de 100% do valor que você está solicitando. Então, se eu estou solicitando 60 mil de crédito, ele vai pedir para eu dar uma garantia de 60 mil, do mesmo valor, para ele ter certeza que eu vou pagar. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem nessa linha de crédito, é dessa questão de garantias. Mas fique tranquilo, tem esse Pronamp, que pode não ser o ideal para muitas empresas, porque, primeiro, ainda está para ser liberado. Segundo, a taxa de juros não é tão boa assim. Terceiro, que tem essa questão de garantia que confunde muito o meio de campo, né? E não tem carência nenhuma nesse período de 6 meses, 33 meses para pagar. Mas fique tranquilo, está surgindo novas linhas de benefícios, como, por exemplo, o financiamento simplificado especial temporário. Esse financiamento simplificado especial temporário são para as empresas do Simples, apenas empresas do Simples. Essas empresas do Simples, elas vão poder deixar de pagar o Simples Nacional de junho até dezembro, e todos os valores que ele deixou de pagar de junho até dezembro, de abril até dezembro, todos esses valores que ele deixou de pagar de abril até dezembro vão ser pegos, parcelados em 12 meses. Então, esse financiamento visa o quê? Financiar as empresas do Simples Nacional. Dizer, empresa do Simples, fica tranquilo. De abril até dezembro, tu não paga Simples Nacional nenhum. Eu vou pegar esse crédito todinho, somar, e a gente vai parcelar a partir de dezembro em 12 vezes, para você pagar tudo bem tranquilamente. É um financiamento que é um projeto de lei que a gente não sabe se vai passar ou não do governo, que vai dar uma aliviada aí no Simples Nacional. Porque a mera postergação do pagamento do Simples, que a gente já falou em lives anteriores, não é suficiente. Às vezes a gente precisa de algo mais. Porque você está postergando. Aí quando chegar outubro, você vai ter que pagar o do mês e o Simples que você postergou. Então, isso vai sufocar as empresas do Simples. Então, esse financiamento, a ideia é dizer o seguinte, empresa do Simples, vamos pegar esse valor todinho, vamos somar e vamos dividir sem juros e multa nenhum. Porque eu sei que você não vai conseguir pagar adequadamente, porque você vai estar atalado de dívida.
Então, essas são as opções que eu gostaria, sim, de falar hoje aqui para vocês conseguirem dar uma respirada. O Pronamp e esse financiamento que está para surgir. Espero que tenha sido proveitoso. E só para finalizar, vocês sabem que eu adoro uma frase de finalização. Gosto muito dessa frase do Peter Drucker. Uma empresa que visa o lucro é não apenas falsa, mas também irrelevante. O lucro não é a causa da empresa, mas sua validação. Se quisermos saber o que é uma empresa, devemos partir da sua finalidade, que será encontrada fora da própria empresa. E essa finalidade é criar um cliente. Então, meus amores, o lucro é a validação. O que vocês têm que buscar é a reestruturação e atendimento ao cliente para garantir o lucro. Tem gente que faz ao contrário. Eu quero lucro. O que você está fazendo para validar esse lucro? Porque lucro é validação, não é tudo que está na empresa. E é isso que eu quero que vocês vejam. Avaliem as escolhas e vejam qual é a melhor opção para vocês para que garantir esse lucro no final. Certo? Excelente. Bom dia para todos. Muito obrigado. O que eu percebo, depois da sua fala, o quanto é importante que os empresários possam nos procurar posterior ao webinário para tirar as dúvidas, porque são muitas alternativas e cada um tem seu perfil de empresa e precisa adequar ao consultor, a ideia que o consultor pode levar, porque um empréstimo e outro empréstimo é dinheiro da mesma forma, agora cada um atende a um tipo de perfil. Então, é muito importante que os empresários possam procurar os consultores lá no grupo de WhatsApp e poder tirar suas dúvidas. Estamos aqui para isso, a finalidade é ajudá-los mesmo. Obrigado, Manu. Vamos passar, então, a palavra para Marcelo Barros, que trata de assuntos do direito. Por favor, Marcelo. Flávio, só uma coisa. Será que o Felipe não tem interesse em concluir o raciocínio dele antes? Pode ser. Felipe, tem mais alguma coisa? Porque a gente entendeu que já estava em fases finais de conclusão. A única coisa que eu poderia colocar mais seria a necessidade dos controles financeiros, né, da gestão financeira. Então, esse é um grande momento, um bom momento para que a gente possa reestruturar a empresa e saber exatamente aonde está indo os recursos. Eu preciso ter esse controle, é o que a Manu falou. O objetivo da empresa não é ter lucro, isso é uma consequência. E para que essa consequência exista, eu preciso que a minha empresa ela tenha missão, visão e valores, que são os objetivos que a Manu falou. Então, isso daí, atrelado a um bom controle financeiro, eu consigo ter o resultado final, que é o lucro da empresa. Lembrando que toda e qualquer empresa, para que ela sobreviva, ela precisa ser lucrativa. Independe se ela é com ou sem fins lucrativos. Até uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa ser lucrativa para que ela possa sobreviver ao tempo. Caso contrário, ela fecha. E ela só consegue fazer isso a partir do momento em que ela tenha controles e gestão financeira. Isso é o que eu bato sempre. Entenda o seu negócio. Tenha controles. Sem controle, você não vai para canto nenhum. Era basicamente isso que eu tinha para fechar. Eu posso falar por experiência, porque no meu início de carreira, eu fui vítima disso. Eu tinha uma empresa que ela tinha um excelente resultado em termos de faturamento, mas eu sempre estava no vermelho. Ela nunca ia para o verde. Só depois, com a bagagem que eu adquiri durante os anos, é que eu percebi que controle é fundamental. Na hora que você se ausentou por conta da sua instabilidade da internet, eu citei o exemplo do motorista que dirige com os olhos vendados. É a mesma coisa, o empresário que ele não sabe o que está fazendo, é claro que vai causar acidente, né? Beleza, muito obrigado pela participação. Marcelo, você pode assumir agora. Bom, agora sim. Bom dia, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, né? Também expondo alguns pontos da área jurídica para as pessoas que se disponibilizam essa hora da manhã estar aqui conosco, né? Para discutir o seu negócio.
E hoje eu queria focar um pouquinho, né, em tratar das questões de renegociação contratual. Na verdade, eu venho focando nisso desde os últimos webinários, mas hoje, tendo em vista que nós já passamos aí mais ou menos por uns 60, 70 dias de quarentena, né, em que se iniciou esse processo de pandemia, de fechamento do comércio, eu queria focar agora naquela situação em que o empresário buscou o seu fornecedor, buscou o locador do imóvel onde ele está, né? E ele não conseguiu um acordo, tá? Ou então ele conseguiu um acordo, mas ele não sabe como é que faz para ter segurança para que esse acordo efetivamente seja cumprido e aquela pessoa não volte atrás posteriormente quando acabar a pandemia no que ficou acordado. Então eu queria dar aqui alguns insights para que vocês possam se assegurar, né, primeiro, de que todas as renegociações feitas vão ser cumpridas e elas têm força vinculante, e segundo, que se não houve a possibilidade, se não houve margem para negociação, o que é que eu devo fazer? Como eu devo buscar a justiça, tá? Com relação ao primeiro ponto, gente, apesar de o negócio verbal ele ter força e ele vincular as partes, é muito difícil que eu consiga provar, né, que esse negócio ocorreu se eu só tenho o registro verbal dele, tá? Se eu fizer um acordo com você e apertar a sua mão, existe um contrato aí vigente entre nós, certo? Só que, se uma das partes desse contrato está de má fé e depois ela quer subverter os fatos, eu que estou de boa fé terei muita dificuldade de comprovar, né, que esse negócio jurídico, né, que esse contrato, ele foi realizado. Então, dentro do ambiente corporativo que a gente tem no Brasil, não existe margem para amadorismo, tá? Por que que eu digo isso? Eu tenho visto casos na prática de pessoas que têm me dito que fecharam acordos com, por exemplo, locadores, e quando chega na hora de cumprir aquela prestação que foi previamente pactuada, o locador muda de ideia e quer exigir coisas que não estavam previamente ajustadas, tá? Então, o que que eu indico para vocês nesse momento de pandemia, tá? Por mais que a gente esteja atarefado de coisas, preocupado com um monte de coisas para resolver, é preciso ter segurança jurídica nesses acordos. Então, qualquer modificação que for feita dentro de um contrato escrito vigente deve ser feita por meio de um aditivo, da assinatura de um aditivo, tá? Então, se, por exemplo, a gente vai postergar o prazo de pagamento de alguma mercadoria que foi adquirida junto a um fornecedor, pelo menos envie um e-mail e peça para que aquele fornecedor ele dê a ciência de que aquilo ali tem sido acordado, tá? O ideal é vocês assinarem um aditivo, mas pelo menos enviem um e-mail, registre isso de alguma forma para que lá na frente, caso haja algum problema relacionado a esse acordo em específico, você tenha meios de prova suficientes para mostrar que houve uma negociação entre as partes, tá? Nesse e-mail ou nesse termo aditivo, tá? É preciso que vocês coloquem toda a situação que está permeando o negócio, ok? Então, a gente tem que falar que se trata de um termo aditivo, ou então no e-mail registrar que, em razão da pandemia, se renegociou alguns termos e condições do contrato, da seguinte forma, colocar tudo que foi ajustado e pedir para que a outra parte dê o ciente, dê o acordo lá, que está de acordo, para que a gente tenha essa segurança jurídica, né? Então, esse é um ponto muito importante. Deixem de fazer as coisas de forma amadora e passem a ter um pouco mais de segurança jurídica. Isso é um aprendizado que vocês têm que levar, inclusive, para frente. Eu vejo muitos empresários, principalmente pequenos e médios, que tomam muita pancada pelo fato de não terem um mínimo de cuidado no momento em que se faz esses acordos e depois há uma discussão jurídica interminável, que muitas vezes vai para a justiça e passa anos por conta de uma falta de cuidado nesse momento em que o acordo foi feito. Maria José está me perguntando aqui no inbox se as mensagens de WhatsApp têm valor jurídico. Tem, Maria José, elas têm valor jurídico sim, tá? Mas o ideal é que você formalize por outros meios, por e-mail, eventualmente assine um termo aditivo, mas não é que aquela mensagem vai ser desconsiderada. É sempre importante que você, quando for fazer, por exemplo, a juntada de provas em processo, você juntar uma imagem de WhatsApp, tá? Das duas, uma. Ou você faz uma ata notarial no cartório,
para que um tabelião, um escrevente autorizado, né, ele que tem fé pública, ele ateste que aquelas mensagens ali realmente elas existiram, que ele checou o seu celular, ou então, pelo menos, já que se você não quiser ter esse custo, você manter as imagens originais salvas no arquivo original, em imagem, né? Porque aí a outra parte pode alegar, inclusive, que você fez algum tipo de manipulação. Por isso que eu não gosto tanto de trabalhar só com imagem de WhatsApp. Aí o e-mail é melhor, o aditivo melhor ainda. Então, enfim, mas não é desconsiderado como prova, não. A mensagem do WhatsApp ela serve muitas vezes em processos para justificar algumas situações. Mas retomando aqui a questão, então, vamos fazer isso de forma mais profissional. Um outro detalhe também importante é o seguinte: caso, na realidade, eu fui a pessoa que cedeu mais na negociação, dando vantagens ao outro contratante em razão da pandemia, é importantíssimo, gente, é importantíssimo que neste documento, preferencialmente um termo aditivo, conste todo o delineamento do que ocorreu para que esse negócio fosse, essas condições fossem pactuadas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso daí. A gente tenta trabalhar, quando a gente fala de contratos, numa base de paridade entre as partes, né? Para que não hajam vantagens excessivas para um lado e para o outro. Quando, no momento de pandemia, em razão de todas as circunstâncias atuais, a gente coloca uma vantagem muito grande para uma parte, por conta da situação momentânea, é importante que isso esteja explicitado no contrato, tá? Ou no termo aditivo, no caso, ou no e-mail, porque aí a gente mostra que essa vantagem que ela foi dada, ela tem um porquê ali, tá? E ela é válida, né? A outra parte ela não poderia alegar depois que está tendo onerosidade excessiva ou então que o contrato está desequilibrado, né? Então, e também se eu como parte do contratante tiver ganhando essa vantagem a mais e estou oferecendo contrapartidas, registre também no contrato. Vou dar um exemplo prático. Esses dias eu trabalhei com um cliente em um contrato de locação em que ele permitiu um desconto muito substancial no valor da locação. Mas o que foi que ele ajustou com o locatário? Ele falou: olha, eu vou te dar esse desconto bem substancial, mas eu quero que você assine um novo contrato comigo já, porque estava próximo do fim do término do prazo, do prazo contratual, por mais 2 anos. Tá? Então, assim, eu posso até te dar essa condição tão diferenciada que você quer, mas eu quero estender o nosso pacto por pelo menos mais 2 anos. O cara aceitou. Então, o que a gente fez? A gente fez um termo aditivo, enquanto esse contrato ainda estava vigente, falando que esta condição de desconto se dava em razão desse ajuste que foi dado relacionado ao prazo. Porque aí a gente colocou também no contrato, né, no aditivo, uma cláusula penal de que, caso ele não assine o contrato novo de 2 anos, ou então ele assine e depois não cumpra os 2 anos, vai ser cobrada uma multa muito grande, né, que se refere aí a esse desconto que foi concedido, né? Então, ele teria que pagar a diferença do valor original com o desconto em razão desse rompimento antecipado. Quer dizer, é uma multa que, naturalmente, em tempos normais, ela poderia ser considerada excessiva e o juiz poderia tentar reduzir num caso concreto. Mas como houve uma contrapartida, né, dele para aquele locatário, né, se o cara depois viesse a alegar que essa multa é excessiva, ele estaria agindo de má fé, porque ele teve uma vantagem também para que essa multa fosse fixada. Entendem? Então, é preciso que tenha esse cuidado e nessas horas é importante, inclusive, a assessoria de um advogado, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Esses acordos estão sendo feitos, mas muitas vezes não da forma correta e é bom que se tome cuidado com essa circunstância, certo? Mais para frente, depois, quando eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar assim de forma mais sintética o que é importante caso não tenha tido a possibilidade de acordo, o que a gente precisa levar para a justiça para provar que nós temos direito à revisão contratual, tá bom? Eu passo a palavra para Flávio aí novamente e encerro aqui minha participação momentaneamente. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo, muito obrigado. Fica aquele pensamento: quem ama, cuida. Então, quem tem sua empresa tem que cuidar realmente, tem que buscar soluções e nós, consultores, estamos aqui para isso mesmo, para ajudá-lo. Agora vamos à segunda etapa do
do nosso webinário, onde os expositores fazem pergunta entre si. E como o Marcelo já estava com a palavra, eu peço a Marcelo para fazer a primeira pergunta, Marcelo. Eu tenho uma pergunta aqui para o Felipe Dantas, né, da exposição dele. Ele falou muito sobre a questão dos controles, né, de saber o que está ocorrendo no âmbito da empresa. E aí eu pergunto, Felipe, na sua experiência, quais são os controles mais relevantes, né? Quais são aqueles controles, aqueles mecanismos para que a gente tem que dar mais atenção como empresário? Teu microfone está fechado, Felipe. Excelente pergunta, Marcelo. A gente sabe que os controles financeiros, eles precisam nos dar algumas informações básicas, tá? A primeira é em cima de resultado, ou seja, minha empresa, o que eu estou vendendo durante o mês, ela é lucrativa? Joia. Então, eu preciso ter o controle da DRE. E outro controle que é de extrema, mas de extrema importância, é o controle do fluxo de caixa, ou seja, em que momento eu vou ter recursos ou vou faltar recursos para poder repor. E o terceiro controle que eu acho de extrema importância é o controle de estoque, caso você trabalhe com estoque. Então, um controle de estoque bem feito, ele evita que você tenha produtos parados. E a gente sabe que produtos parados é dinheiro parado. Então, eu preciso ter um controle de estoque que me permita um giro constante dos produtos que eu tenho em casa. E pensar também no controle dos devedores, né? A gente tem que ter um controle efetivo sobre os contas a receber. Eu não posso deixar que o meu cliente inadimplente ele fique solto. Então, ter práticas de fazer essas cobranças constantemente e não deixar que vire uma bola de neve. E, principalmente, se eu tenho cliente que está inadimplente, por que é que eu continuo vendendo para ele? Eu só estou aumentando o meu recebível, que eu sei que dificilmente eu vou receber. Então, a gente tem que ter cuidado com esses controles básicos. DRE, fluxo de caixa, estoque e recebíveis. Perfeito, Felipe. Já que você está com a palavra, por favor, faça a pergunta ao outro expositor. Bom, vamos começar com a Manu, né? Manu, ela tem essa graciosidade dela. A gente sabe que o governo ele tá disponibilizando várias linhas de créditos. Cada semana a gente entende que alguém diz, olha, vou liberar algum crédito aí para vocês, pequeno e médio. A gente sabe que se não socorrer as pequenas e médias empresas, fatalmente a gente não vai conseguir sobreviver, ou elas não vão conseguir sobreviver, e a gente vai ter uma dificuldade maior na recuperação da economia. Você saberia dizer se existem novas linhas de crédito previstas para serem lançadas no mercado? Pois é, concordo plenamente com você quando você diz que se não salvarem as pequenas e médias, elas não vão sobreviver. É um período de calamidade pública, onde todo mundo, de certa forma, está comprometido, mas a quantidade de pequena e média empresa no Brasil é impressionante. Em torno de 97% do país é pequena e média. Então, ou a gente salva elas, ou a gente não salva nem o país. Então, é uma questão de necessidade mesmo. E o governo já percebeu isso. Na verdade, a quantidade de projetos de lei focada na pequena e média empresa é impressionante, é muito grande. São muitos projetos. Aí você diz, Manu, todos vão ser aprovados? Com certeza não. Porque eles não têm nem recursos para fazer isso, não tem dinheiro, literalmente. Mas eu acredito fielmente que vai sair, sim, vários benefícios fiscais para a prorrogação dos impostos, mais impostos federais, como CCLL e RPJ. Vai sair também opções de parcelamento melhores que o Refis, posteriormente, para parcelar todas as dívidas em relação aos tributos.
como também eu acredito que vai sair mais linhas de crédito, porque as linhas de crédito que estão saindo estão sendo péssimas, não estão sendo liberadas adequadamente para os empresários. E eles já estão sabendo disso, eles já sabem que a linha de crédito está demorando a chegar para o empresário. Então, eles já identificaram o erro, já publicaram oficialmente que realmente tem que analisar e vão publicar novas linhas de crédito. Além disso, está sendo feita várias outras questões, como bolsa mesmo. Dá literalmente dinheiro para as empresas. Empresas do Simples Nacional. Eles estão com um projeto de sim. Ser empresa do Simples, toma isso aqui todo mês para você sobreviver. Então, eles estão com projetos de bolsa para as empresas, de dinheiro para as empresas. Porque eu sei que todo mundo precisa, né? Principalmente as pessoas de baixa renda. Mas se ele não ajuda as empresas, causa mais desemprego ainda e é um ciclo. Então, tem que ajudar as pessoas de baixa renda, tem que ajudar as empresas também. E eu também acho que vai sair a aprovação de imposto sobre grande fortuna, porque eles estão precisando realmente de dinheiro para bancar tudo isso que está passando, né? Essas previsões. Ok, Manu. Pode fazer você a sua pergunta ao outro expositor, por favor. Com certeza. Eu estava pensando aqui ao Marcelo. Marcelo, eu achei muito interessante os tópicos que você traz, porque é um tópico que a gente lida diariamente com nossos clientes, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer: o que devo fazer para assegurar que a renegociação contratual será cumprida pela outra parte? Isso é muito importante, né? Porque eu tenho clientes hoje em dia que estão justamente nessa situação. Bom, Manu, obrigado pela pergunta. Como eu havia falado na minha exposição inicial, primeiro é negociar com boa fé, né? Eu acho que boa fé é a base de tudo e com a relação, principalmente quando ela é mais duradoura, né? Quando eu tenho fornecedores ali que estão comigo há muito tempo, uma relação de locação entre meu locador e locatário, precisa que haja uma transparência muito grande nessa relação para que as partes consigam manter esse contrato vigente por um período longo e consigam sobreviver esse momento de pandemia. Então, o primeiro ponto seja uma pessoa flexível e negocie com boa fé com o seu outro contratante. E o segundo ponto é fazer isso que eu estou dizendo, né? Como eu tinha mencionado antes, não existe mais espaço para amadorismo, né? No ambiente de negócios que a gente vive. Então, todos os acordos que foram feitos, coloque eles formalmente, né, por algum meio escrito, não faça só verbalmente, porque depois, né, a gente tem que pensar sempre que o acordo vai ser cumprido, mas nunca esquecer que existe a possibilidade, né, de haver uma má-fé do outro lado e que esse acordo não vá na prática realmente ser cumprido. Então, um dia desse eu estava até redigindo um contrato e aí eu comecei a escrever um capítulo inteiro lá no contrato sobre as penalidades por descumprimento, né, das obrigações pactuadas. E aí a pessoa que estava do outro lado da relação contratual, né, que estava fazendo um negócio com o meu cliente, falou: mas doutor, esse contrato vai ser cumprido, rapaz. A gente tá aqui, já tem muito tempo que está nessa relação contratual. Eu falei: olha, eu espero muito que o seu contrato seja cumprido. Com certeza, até porque eu faço um contrato amarrado para que não haja muita margem para discussão. Mas eu não posso esquecer de toda a experiência que eu tenho nos anos aí que eu tenho advogado de contratos que foram negociados e não cumpridos e geram demandas infinitas no judiciário. Então, não há espaço realmente para que você acredite piamente 100% no seu outro contratante sem se assegurar minimamente, né, de ter mecanismos posteriores de prova de que aquele acordo foi feito e em que termos esse acordo foi feito. Tá bom? Perfeito, Marcelo. Eu acho que agora quem deve fazer a pergunta de novo é o Felipe. Olá. Bom, já fiz a pergunta para a Manu. Agora vamos fazer para o Marcelo, né? Marcelo, você falou muito em contratos. Eu anotei aqui em algum canto. Vamos lá. Caso eu tenha algum problema nessas negociações, Marcelo, caso ela não dê certo, o que eu devo levar para alguma prova na justiça? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Só o contrato ele é suficiente?
como prova na justiça, ou eu tenho que levar algo mais, tipo notas fiscais, algum documento que possa justificar aquela negociação? Então, vamos lá, gente. Aí, nesse caso, a gente está partindo para uma situação em que o acordo entre as partes, que é o mais indicado nesse momento de pandemia, ele não se concretizou e a revisão contratual ela não foi implementada, né, como um acordo, amigavelmente. Então, o que é importante a gente entender nesse momento? O judiciário ele não está dando decisões à torta e à direita para rever contrato firmado, não, que está vigente, tá? Essa desculpa, entre aspas, vou colocar desculpa, tá? Pandemia, ela está sendo ventilada assim, aos quatro cantos e sem maiores cuidados. E a gente não pode partir, né, para esse pressuposto de que a gente está num estado de calamidade pública, existe uma pandemia vigente, todos os contratos vão ser revistos e o valor vai ser diminuído dos acordos. Não é assim, pessoal, tá? Eu preciso demonstrar efetivamente, no meu caso concreto, que houve um desequilíbrio contratual em razão da modificação das circunstâncias, né? E essa modificação das circunstâncias se dá com base na pandemia, tá? Que fez com que aquele contrato, para mim, se tornasse muito oneroso, ok? Eu preciso demonstrar isso na prática, documentalmente. Eu não posso simplesmente entrar com a ação, pedir uma liminar e falar: Excelência, existe uma pandemia vigente no mundo, certo? E aí eu quero que o meu contrato de locação eu só pague 30% dele. Não é assim, o juiz não vai atender você se você agir dessa forma, tá? Eu preciso demonstrar, primeiro, que a pandemia afetou diretamente os meus negócios, porque a gente sabe que tem alguns negócios que, por conta das suas características próprias, continuam operando, se não de forma normal, mas de forma adaptada, e aí continuam gerando receita, consequentemente. E segundo, que mesmo que ele tenha me afetado, eu não tenho a possibilidade efetivamente de fazer o pagamento, o adimplemento daqueles valores da forma que foi pactuado, né? Então, eu preciso fazer uma demonstração aí, por exemplo, como você falou, Felipe, de fluxo de caixa, né? Preciso demonstrar que eu não tenho reservas, meu faturamento foi duramente impactado em razão da crise, e aí eu tenho que ter documentos, né? Então, aí entra até um pouco da sua exposição dos controles que eu preciso ter, né? Nesse momento, eu preciso redobrar esse cuidado, até para fazer prova do que eu estou alegando, que aquele contrato é onerosamente excessivo para mim. Vamos dar exemplo agora, porque a gente está falando muito de microempresários e tal. Mas existem algumas decisões relacionadas a grandes players do mercado, do varejo e do atacado, por exemplo, né? Empresas de tecnologia, que entraram com ações pedindo revisões enormes nos contratos de locação, por exemplo, ou então em contratos de fornecimento de produtos, foram negados os pedidos liminares, porque você vê que algumas empresas negociam na bolsa e tem caixa, reserva suficiente para fazer o pagamento, por exemplo, da folha de funcionários por 4 ou 5 anos, né? Como é que esse cara está dizendo que está totalmente inviabilizado de fazer o pagamento de um contrato de locação? Não faz sentido, entendeu? Aí entra um pouco também da má-fé, né, contratual, né? A pessoa está querendo usar esse momento para obter vantagens ilícitas e o judiciário não está caindo nessa, não. Então, não é uma decisão que vai, existe uma pandemia, todos os contratos vão ser revistos para menor. Não é assim que funciona. A lógica contratual ela é individual. Então, a gente precisa demonstrar, se pleiteia uma revisão contratual, que realmente aquele contrato se tornou excessivamente oneroso e que a gente precisa que o judiciário intervenha para reequilibrar as coisas. Tá bom? Flávio, teu microfone está fechado. Ótimo. Eu acho que você pode fazer uma pergunta ainda, Manu, não é isso? Manu, como é que eu posso garantir a saúde financeira do meu negócio, né, nos próximos meses, tanto enquanto está durando a pandemia, quanto depois que ela passar e as coisas voltarem, entre aspas, ao normal? Perfeito. Pois é, eu acho que assim, para garantir essa saúde financeira nesse período, você tem que o funcionário, que eu gosto muito dessa expressão, é a expressão de um livro, antifrágil.
Acho que você já deve ter lido esse livro Antifrágil, eu acho genial. Quem não leu esse livro, leia, porque tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Na verdade, tem tudo a ver com a realidade sempre, né? Mas hoje especificamente. Esse livro Antifrágil, ele deixa bem claro que a gente tem que aprender a lidar com o caos e a lidar com a realidade que a gente tem no momento. E ele ensina a gente a abraçar a realidade. Então, a melhor maneira de você lidar com sua saúde financeira é encarando a realidade do jeito que ele é. Tanto hoje como depois, ou como voltar à normalidade, o mais importante é você encarar esse momento que você está vivendo, um momento de adversidade, perseguir as funções realmente de financeiras, analisar como você nunca analisou a sua parte financeira, realmente buscar negociar acordos, diminuir custos e buscar meios de readaptar seus negócios para a nova realidade. Essa é a única maneira de você ter a saúde financeira adequada. Eu podia dizer, fica de olho no indicador de liquidez. Mas que liquidez se não tem receita? Fica de olho no indicador de rentabilidade. Como se não tem receita? Não é somente sua vida financeira. Você pode ter mínimo de custos e ainda assim falir sua empresa. Não é somente reter e procurar crédito. Você vai ter que buscar outro meio de encarar a realidade que você tem nesse momento. Esse é o conceito de antifrágil. É você se adaptar a toda nova realidade, a todo novo caos que surgir. Se a economia está um caos, se a política está um caos, você tem que se adaptar a essa realidade do momento. Não fugir dela ou ficar esperando que alguém vai solucionar para você. Essa é a única maneira de você garantir sua saúde financeira pelos próximos meses, para ser muito sincera. É a única maneira. Joia, Manu. Eu acho que você pode fazer uma pergunta ao Marcelo ainda, né? Sim, por favor, com certeza. Na verdade, eu acho que a minha pergunta é o Felipe, não? A minha pergunta é o Felipe. É o Felipe? Perfeito. O meu negócio não foi impactado com a crise. Devo fazer a gestão financeira do meu negócio? Isso aí é muito importante, porque basicamente a pergunta é a pergunta que mais meus clientes fazem para mim, entendeu? Poxa, Manu, eu não fui impactado, porque tem cliente meu que é médico, tem cliente meu que vende produtos hospitalares que está vendendo muito, tem cliente meu que vende produto de limpeza e está vendendo demais, álcool gel, tudo. E eles dizem, poxa, eu tô tranquilo, devo lidar realmente com minha gestão financeira? Pergunta boa, né? Tranquilo. Toda e obrigado, Manu. Essa é uma pergunta que a grande maioria das empresas elas só se preocupa com controles a partir do momento em que está passando por dificuldades. Mas quando ela está em períodos de bonança, digamos assim, eles não se preocupam. Mas toda e qualquer empresa que queira se manter no mercado, ela deve ter os seus controles financeiros na ponta da mão. Eles têm que ter tudo, tintim por tintim, para que ele possa tomar uma decisão. Uma coisa que eu costumo verificar nas consultorias que eu faço é que muitas vezes o empresário ele tem todos os dados na mão, mas ele não tem a informação. E a informação ela é a base para qualquer tomada de decisão. Então, mesmo eu faturando muito, eu posso estar faturando muito e estar levando prejuízo. Imagina se eu não consigo formar o meu preço de forma adequada. E, de repente, aquele produto que está girando tanto, está girando muito, está me dando um prejuízo de 10%. Então, eu estou simplesmente tirando o resultado da empresa. Então, eu preciso, sim, toda e qualquer empresa, mesmo estando bem hoje, nesse período que a gente está vivendo, ele precisa ter esses controles financeiros na palma da mão. Tá? Aqueles mesmos controles que eu falei, estoque, quantos a receber, DRE, fluxo de caixa, tudo isso tem que estar na ponta da mão. E um bom sistema financeiro que lhe traga esses resultados são necessários. Perfeito? Ok, Felipe. Eu acho que essa etapa foi Com certeza. finalizada, não é isso? Perfeito. Então, eu peço ao Felipe para ler algumas questões no chat que foi feita para algum expositor. Por favor, Felipe, se você anotou. Tem um questionamento aqui para o Marcelo, que a Maria José fez. Mensagem de WhatsApp, Marcelo, eles têm algum valor jurídico?
Eu já cheguei até a responder essa pergunta ao longo da minha exposição, Felipe, mas voltando então um pouquinho ao assunto, sim, tem valor jurídico, apesar de não ser o mais recomendado, tá? Se você for utilizar a mensagem do WhatsApp como prova em algum processo judicial, primeiro, a partir do momento que você tira um print, você tem que guardar esse arquivo original em uma pasta, porque depois, se houver algum questionamento com relação à validade, né, quer dizer, a forma em que está aquela mensagem ali, se ela não foi manipulada, você tem um arquivo original para ser periciado. E também, se você quiser fazer uso, eu recomendo muito, apesar de existir um custo agregado, que você vá para um cartório de notas para poder lavrar uma ata notarial, no qual o tabelião ele vai avaliar essa conversa, né, de WhatsApp, e vai fazer um documento atestando que viu aquela mensagem original e tudo mais. Então, isso dá uma fé maior à validade do documento, ok? Por isso que, muitas vezes, por conta dessa burocracia, às vezes é melhor você fazer um contrato, um aditivo, ou pelo menos um e-mail, que fica uma coisa mais formal e mais difícil de você questionar, tá bom? Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui para a Manu, feita pelo Flávio. Garantias de aval. Que tipo de garantia eu posso dar para esses financiamentos? Pois é, o que acontece? Esse financiamento específico do Pronamp, né? Vai depender muito do banco que você vai buscar. O banco, ele pode exigir garantias diferentes. Cada banco pode exigir um tipo de garantia. Isso aí eles vão poder, sim, deliberar, entendeu? Pode ser que o Banco do Nordeste peça garantias de apartamentos, aceite garantias de aval, pode ser que outros não. Então, você vai ter que ver qual banco que você vai selecionar esse crédito da Pronamp para ver que tipo de garantia ele vai pedir. Isso aí o banco pode deliberar. Vai depender. Certo, Manu. Faz uma explicação melhor. O que é o aval? Perfeito. O aval é como se outra pessoa, um terceiro, ele deliberadamente, realmente, ele deliberadamente comprovasse por aval que a outra pessoa tem esse dinheiro. Entendeu? É como se fosse o terceiro tentando. É porque tem uma expressão na Seria o contabilidade. avalista? É o avalista. Estava procurando essa palavra. Muito obrigada. O terceiro, ele é avalista. Então, nesse momento, vamos imaginar que sou eu que vou pegar o crédito, mas eu não tenho nada para dar de garantia. Nada, nada. Eu não tenho carro, não tenho apartamento, não tenho aplicação, porque a aplicação também serve como garantia. Mas eu não tenho nada, nada no meu nome, nada. Nem ação de empresa, que em alguns casos pode valer. Aí pode vir um terceiro, tipo minha mãe, e validar por mim esse crédito, dizendo eu dou a garantia dela. Qualquer coisa você vem atrás do meu patrimônio. Entendeu? Pode ser que aconteça. Isso é muito importante. Eu espero que a maioria dos bancos aceite. Eu acredito que sim. Porque vai permitir um crédito fluir realmente no mercado, né? Manu, você é quem está falando aí muito dos empréstimos atualmente. E você falou que hoje, para a liberação de crédito, algumas certidões foram dispensadas. Mas a gente sabe que quando o banco ele faz uma avaliação de crédito, ele faz também avaliações de crédito em cima do crédito que o cliente ou que a empresa tem na praça. Então, se por acaso um desses, o cliente ou o sócio da empresa tiver problemas no Serasa ou SPC, esses créditos eles vão ser liberados? Bem, é complicado, porque o que acontece? Ele dispensou as certidões. E isso é ótimo, porque pelo menos para o cadastro inicial ele não vai pedir das certidões. Mas eles vão fazer uma análise de crédito, né? E eles pedem dados da pessoa física também. Se a pessoa tem nome no Serasa sujo, tudo, primeira coisa, talvez ele não consiga dar garantia. Primeiro ponto. Se ele já não conseguir dar garantia, é um problema. Segundo ponto, pode ser realmente que ele não seja avaliado o crédito dele, seja avaliado que ele é uma pessoa de risco muito grande, porque os bancos avaliam o risco. Então, é possível que uma pessoa que tem nome sujo não consiga pegar? É possível, sim, com certeza. Mas, assim, o foco dele está mais na empresa. Então, se a empresa tiver mais ou menos com análise de crédito boa, há uma grande chance, não estou dizendo que tem certeza, de passar. Principalmente se ele tiver a garantia. O negócio é a garantia. Entendeu? Perfeito. Se tiver Perfeito, a garantia, foi. Perfeito.
Eu acredito que encerramos por hoje, né, Flávio? Quer fazer as considerações finais? Pergunta aqui Eu do tinha Zé visto surgiu uma agora. pergunta de Maria, a Manu e outra Marcelo. Não sei se você identifica aí. Não vi. Ok. Apenas o Marcelo, né? Deixa eu ver. Marcelo, se o locador não se interessar em fazer o aditivo, o locatário pode fazer? Pode sim, Maria. Não importa quem redige o documento, né? Na verdade, o interesse e a iniciativa pode partir tanto de um lado quanto do outro, né? A única questão aí que importa é que os dois têm que assinar, né? Porque um documento unilateral, ele não exprime a vontade de ambos os contratantes, né? Mas a iniciativa por confeccionar o documento pode partir dos dois lados. O ideal é que os termos desse documento sejam negociados, né? Os dois têm a possibilidade de opinar sobre a redação daquele documento em específico, mas a iniciativa ela pode partir de um lado e de outro, não há problema algum quanto a isso. O que a gente pede só é que haja assinatura das duas partes para que se comprove que houve anuência com relação ao que foi colocado ali, né? Caso a outra parte se negue, inclusive, a fazer o aditivo, né, assinar o aditivo, no caso, aí já entra um problema de confiança muito grande. Ora, se eu estou aceitando fazer uma negociação com você, por que eu não posso formalizar por meio de um contrato, né, de um termo aditivo? E aí, eventualmente, no mínimo, o que eu indico você fazer? Mandar um e-mail ou então até uma notificação por correio, com a R, né, de que você negociou aquilo lá, ficou pactuado, apesar de não exprimir efetivamente a vontade efetiva da outra parte, pelo menos você tem algum registro, né, de que você enviou. Coloque, inclusive, nessa notificação, nesse e-mail, que o silêncio da outra parte em não contestar aquilo que você está dizendo importa em aceitação tácita, né? Ou seja, se eu não me contraponho ao que você está colocando ali naquele seu documento, né, naquele seu e-mail, naquela sua documentação, eu estou aceitando tacitamente pelo meu silêncio o que você disse, entendeu? Porque aí você também já se resguarda de certa forma com relação a isso, ok? É isso aí, Marcelo. O combinado sai barato. É isso? Perfeito. Tinha outra questão aqui, mas o próprio Marcelo já tinha respondido durante a fala dele, então é desnecessário citá-la. Bem, amigos, eu quero passar a palavra para cada um de vocês fazerem a consideração final, dar uma palavrinha de apoio aos empresários e convidá-los pessoalmente para uma eventual consultoria. Marcelo, pode ser você. Gente, queria agradecer muito aqui, né, a presença de todo mundo, parabenizar os outros expositores aí, o Felipe e a Manu, pelas excelentes palestras, né, por tudo que foi dito. Acho que agregou bastante para todo mundo que esteve aqui hoje. E queria me colocar à disposição de qualquer um que tenha alguma dúvida relacionada à parte jurídica, queira conversar comigo de forma mais individual, né, pode me procurar lá no grupo do Empresário Amigo, tem meus contatos. Eu tenho um Instagram também, pessoal, Marcelo Barros 7, pode me seguir lá, de vez em quando eu estou dando dicas sobre direito imobiliário, direito contratual, e tem o Instagram do meu escritório, @BLC Advogados, tá? @Marcelo Barros 7, @BLC Advogados, e lá no grupo do WhatsApp tem o meu celular, fiquem à vontade para falar comigo, que eu estou à disposição para ajudar a todos. Ok, pessoal? Um grande abraço e vamos produzir. Bom dia a todos. Manu, Pronto. Minha gente, como sempre, nós estamos à disposição de vocês. Fique à vontade para falar conosco. Eu sei que o momento está muito difícil, mas se a gente se juntar, a gente consegue sim ultrapassar essas barreiras e sobreviver esse momento de calamidade pública. E eu sempre gosto também de terminar com a frase, e eu sempre digo, é nessa complexidade e ambiente de conflito que o empreendedorismo se destaca. Então, essa é a hora de fazer a diferença, mesmo nas coisas pequenas. Você não precisa inovar de maneira complexa, criando um novo software, criando nova inteligência artificial. Basta você inovar nas pequenas coisas da sua empresa, que já vai ser muita coisa nesse período e vai talvez garantir a sua sobrevivência. isso aí. Manu, lembrando também que
tem pessoas que, em época de crise, só vê os obstáculos. Essas ficam reclamando. Existem outras que veem oportunidades e essas vencem. Então, a escolha é sempre nossa, vencer ou ficar reclamando. Obrigado. Felipe, por favor, suas considerações. Eu vou fazer basicamente as mesmas considerações que eu fiz no nosso último webinário. Tá? Nesse momento de crise, algumas empresas elas fatalmente vão quebrar, mas vão quebrar porque elas estão e continuam paradas. Esse é o momento de se reinventar, se reinvente. Procure seus controles, principalmente o seu controle financeiro. Sabendo que se você conseguir sobreviver a essa pandemia, com certeza você vai alavancar em muito o seu negócio, porque serão os poucos que vão sobreviver. Então, trabalhe em cima dos seus controles, sempre. Planejamento acima de tudo. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. E é isso. Forte abraço e obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. E pegando o gancho, observem que o tempo todo nós estamos falando sobre planejamento, sobre ações, mesmo com a empresa fechada. Então, aproveite essa oportunidade que oferecemos gratuitamente para todos os empresários e nos procurem para dirimir qualquer dúvida, pedir orientações, porque a gente, mesmo como empresário que é polivalente, muitas coisas passam desapercebidas. Estamos desatualizados, não somos especialistas, então não custa nada pedir uma ajudazinha. E lembrando mais uma coisa que eu sempre digo, é que nesse momento, salvem empresas e salvem empregos. A gente está aqui para ajudar. O mínimo que possa ser feito já pode salvar uma empresa. E unindo forças, a gente com certeza vai sair dessa fortalecido. Eu peço aos amigos que convidem os empresários a verem os webinários no canal do YouTube e, se quiserem entrar no grupo de WhatsApp, que convide também, que a gente põe o seu convidado lá no grupo, tá bom? Então, quero desejar a todos um bom dia, agradecer pela participação dos expositores e dizer que na próxima quarta, às 21 horas, estaremos aqui novamente, ok? Um grande abraço a todos e muito obrigado. Abraço a todos, gente.